Olá, estrategistas! Estamos de volta para o nosso bate-bola de Direito Processual Civil. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente e hoje nós vamos trabalhar atos processuais. Bem, antes de começar eu queria fazer exatamente uma metáfora com o que é o processo civil, pensando num jogo de futebol. Então vamos aqui, eu coloquei para vocês uma foto de futebol, aqui o maior de todos, o Atlético Mineiro, em um ataque contra o Botafogo, para a gente entender que o direito processual civil ele é exatamente isso. Ele é a configuração de todo um sistema. Então a gente não pode imaginar que cada parte vá jogar sozinha. A bola não joga sozinha, os jogadores não jogam sozinhos e o juiz não apita sem ter ninguém. Mas para efeitos didáticos, nós vamos trabalhar os atos processuais separados dos sujeitos do processo, que é o outro tema da próxima aula, para a gente poder entender melhor como que funciona esse todo do direito processual civil. Tal como o futebol é um todo harmônico, em que as partes podem ser entendidas como os jogadores, nós teríamos ali como procurador talvez o capitão do time, porque o jogador não pode falar diretamente com o árbitro, com o juiz da partida, então ele usa da procuração, ele confere procuração ao capitão do time para falar com o árbitro. Feita essa metáfora, essa brincadeira para a gente entender, visualizar como é o direito processual civil, passemos então aos atos processuais. Bem, durante muito tempo se entendeu a relação jurídica como linear. Então tínhamos de um lado o réu, de outro, o autor, ou vice-versa, e o juiz era entendido como alguém neutro, que não integrava de forma alguma o processo. Essa visão, contudo, foi superada por uma visão angular da jurisdição contenciosa, uma visão triangular, em que nós temos o juiz como sujeito imparcial. Vamos colocar autor do lado de cá, porque é ele quem dá o start do processo. E do lado de cá nós colocamos o réu. Então essa já é uma visão evoluída em relação àquela outra, que se imaginava que autor e réu estavam numa posição linear, e que o juiz não participava, ele era sempre neutro, ele não movia, ele não participava do processo por nenhum ato. Uma visão que nós vamos ver que já ficou superada porque o juiz ele pratica atos de ofício também, e atos importantes para conferir alguma prova ao processo, atos importantes que depois vão influir no julgamento do processo. Passemos adiante. Então, eu coloquei aqui para vocês o que são as fases do direito processual civil, do processo civil, mas não pensem, tal como a gente estava falando do futebol, não pensem que essas fases sejam estanques. Pensem, então, que em muitos momentos elas são postecipadas ou antecipadas, ou podem ser tratadas de maneira conjunta, mas para efeitos didáticos, novamente, eu repito, a gente vai, então, pincelar cada uma dessas fases, considerando que a primeira dessas fases é a fase postulatória, cuja peça máxima dessa fase seria a PI, ou seja, a petição inicial por parte do autor e ainda estaremos dentro da fase postulatória, mas já na ótica do réu, de resposta, a contestação. Então nós temos como um ato já em que o réu vai apresentar as suas contrarrazões, que é a contestação. A contestação, a gente vai ver depois que ela ganhou nova conotação
no Código de Processo Civil de 2015. Porque antes nós tínhamos a contestação, as exceções e a reconvenção como peças distintas. E agora a contestação ela é uma peça que pode ser trabalhada, que pode ter como elementos tanto a exceção como a reconvenção. Seguindo adiante, nós temos a fase ordinatória, em que o juiz vai fixar os pontos controvertidos. Então, nessa fase ordinatória, ele vai ordenar o processo. Ele vai determinar quais são os pontos controvertidos, vai organizar os atos a serem praticados, vai dizer se tem que ter, quais as provas que têm que ser produzidas, a quem cabe o ônus de uma ou de outra prova. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que A, por exemplo, vamos dar nome a A, vamos colocar o nome de A de Alice. Suponhamos que Alice pretende 100 de Beto. Ou seja, Alice promove uma petição inicial requerendo uma dívida em que Beto é devedor de 100 para Alice. Vamos dar os valores, colocar R$100 para Alice. Mas Beto alega que, na verdade, ele não deve 100, mas que ele deve 80 a Alice. Percebam que 100 menos 80, logo R$20 passam a ser o valor sobre o que não se tem certeza. Ou seja, Alice pede 100 a Beto. Beto alega que deve somente 80 a Alice. Logo, R$20 é o valor que se já reconhece, que não se reconhece a dívida. Os outros R$80 estão pacificados. Então, o ponto controvertido vai ser a dívida em relação aos 20. Aqueles R$80 que Beto reconheceu como dívida, não tem mais controvérsia sobre aquilo. Acompanhe novamente. Alice disse que deve 100 a Beto. Beto reconheceu que deve 80 a Alice. Logo, 100 menos 80, R$20 somente será o ponto controvertido a ser questionado. Mas não se preocupem com isso agora. A gente vai mais na frente, nós vamos praticar mais, vamos entender outros exemplos. Isso aqui foi só para dar uma ideia do que é a fase ordinatória, em que o juiz vai fixar os pontos controvertidos e vai dizer quais são as provas a serem produzidas no processo. Então, seguindo em frente, nós vamos ter a fase instrutória, que é exatamente essa fase de produção das provas, da audiência, da conciliação da instrução e julgamento, em que as partes vão indicar testemunhas, em que as partes vão depor, em que vão ser produzidas todas as provas e toda a instrução do processo. Daí porque se chama fase instrutória. A fase decisória é a fase em que o juiz decide. E daí a gente pode considerar que a sentença é, por excelência, a peça fundamental da fase decisória. A sentença como ato judicial. Mais adiante, a fase executória, que já seria no momento em que não há mais controvérsia em relação ao direito material, mas sim sobre a maneira como ele vai ser executado. Aí a gente passa ao cumprimento de sentença. O juiz já definiu o que uma parte deve à outra e determina que se cumpra aquele que ele decidiu no processo.
essa fase nós chamamos de cumprimento da sentença. Ou também podemos, por um outro tipo de processo, que não o de conhecimento, chegar a essa fase por meio do processo de execução, que também nós trabalharemos oportunamente. Bem, então, recapitulando, são essas as principais fases do processo, lembrando que elas não seguem exatamente esse fluxograma. Elas podem ser acumuladas em dado momento, elas podem ser postecipadas ou antecipadas, conforme o entendimento do juiz e novidade do Código de Processo Civil de 2015, conforme também entendimento das partes, que a gente vai ver isso no artigo 190 do CPC 2015. Mas o que seriam os atos processuais? Lembrando lá do futebol, nós temos que o objetivo dos jogadores é marcar o gol, é vencer a partida. Então, nos atos processuais, as partes vão ser as principais atoras do processo. E elas vão colocar suas pretensões em petições, na forma de petições. E por meio dessas petições, elas vão fazer andar o processo. Até porque o juiz ele vai ter a condução do processo formatada pela petição inicial. Ele não vai poder conceder ao autor, regra geral, muito além do que ele pediu. A gente vai ver algumas figuras do direito processual civil que põem a salvo esse direito do réu, que é de não conferir ao autor além do que ele pediu. Aí nós vamos ver o ultra petita, o citra petita e o infra petita, oportunamente. Mas os atos processuais são o que, afinal? Podemos definir o ato processual como o comportamento das partes, do magistrado e de todos os auxiliares da justiça, no sentido de criar, de modificar ou de extinguir um direito dentro do outro. Então, esse é o conceito de Misael Montenegro Filho, mas é um conceito consagrado que também o Scarpinella Bueno trabalha, que, entre outros juristas e doutrinadores consagrados, mas que, a meu ver, carece também de uma abordagem mais completa, porque se entendermos que todo o ato processual deverá criar, modificar ou extinguir um direito, aqueles atos que simplesmente causem um efeito ao processo, mas que tenham sido nele praticado, não poderão ser tidos como atos processuais. E essa verificação não procede. Então vejam bem, no conceito que predomina na doutrina, o ato processual é tido como os atos praticados no processo visando a criar, modificar ou extinguir um direito dentro do outro. Só que, se vier na sua prova dizendo que, vamos lá, vamos escrever aqui, questão de prova, vamos lá. Questão de prova. Todo ato processual cria, modifica ou extingue direito. Então vamos lá, aqui, questão de prova. Todo ato processual cria, modifica ou extingue direito. Qual o gabarito dessa questão? Como a gente viu, isso aqui estaria errado. Porque
Há atos praticados pelo juiz, há atos praticados pela parte ou pelos auxiliares da justiça que não causarão outro efeito ao processo que não seja dar seguimento a ele. Então, nós temos, por exemplo, os despachos meramente ordinatórios, que visam simplesmente a dar curso, a dar sequência ao processo. Ou veremos também que os atos dos auxiliares da justiça, que muitas vezes são praticados por delegação do juiz, visam também a dar um impulso ao processo. Então, visam a garantir aquele princípio do impulso oficial do processo, em que a parte, primeiro, ela dá início ao processo, mas ele continua, ele dá sequência pelo impulso oficial. Esse é um dos princípios do processo. Então, eu coloquei aqui para vocês, aqui embaixo, um conceito que é mais abrangente, em que ele considera que os atos processuais são o fruto da ação destinada a produzir efeitos no processo, como exemplos, a petição inicial e a sentença. Mas que nós podemos colocar também os despachos, inclusive aqueles que não tenham qualquer conteúdo decisório. Aliás, a regra do despacho é essa, que ele não tenha mesmo conteúdo decisório. Então vamos lá, os atos processuais, eles não são, contudo, os únicos a praticar efeito no processo. Nós temos como exemplo os fatos processuais, que também causam efeito no processo e não são atos. O que distingue os atos dos fatos é a vontade humana. Enquanto os atos são praticados por vontade da parte ou de algum dos sujeitos do processo, os fatos processuais se dão por algum motivo natural. Eles não têm alguma intenção, mas causam efeito no processo. E como exemplo, nós podemos citar que decorrem, que acabam por produzir efeitos no processo de maneira não intencional. É o caso da morte da parte ou o decurso do tempo. Então, suponhamos que a parte falece. Isso vai ter um efeito para o processo, que vai ser a suspensão ou extinção do processo. Mas não foi um ato deliberado, intencional. Daí porque nós classificamos como mero fato processual. Um fato que causa efeitos no processo, mas que não houve intenção para ser praticado. Ao contrário dos atos processuais, que, como nós vimos, são fruto de uma ação destinada a produzir efeitos no processo, do que são exemplos a petição inicial e a sentença, de que já até falamos em algum aspecto. Os atos processuais, eles podem ser classificados de duas formas, por um critério objetivo ou por um critério subjetivo. O Código de Processo Civil prefere o critério subjetivo, que é inclusive o que ele adota. A gente vê no Código a divisão em atos das partes, atos do juiz, atos dos auxiliares da justiça, e entre tantos outros atos, de maneira exemplificativa que o Código trabalha desses atos. E o critério objetivo, por sua vez, ele classifica em ato de iniciativa, ato de desenvolvimento e ato de conclusão. Repare que ele guarda uma proximidade grande com aquilo que nós vimos das fases processuais. Daí nós temos que os atos de iniciativa vão estar dentro daquela primeira fase, que é a fase inicial do processo. Depois nós temos a fase de desenvolvimento
e a fase de conclusão, que vai ser a fase decisória do processo. E quanto às formas, os atos, eles podem ser solenes ou não solenes. Serão solenes os atos em que há exigência de uma forma específica, como condição de validade. Ao contrário dos atos não solenes, que não prevêem nenhuma solenidade para serem praticados, não exigem uma forma específica para serem praticados. Então a solenidade é nesse sentido, é de não ter uma forma prevista em lei para que seja praticado como requisito de validade. Apesar de que a questão da validade ela pode depois ser suprida se esse ato não causou dano a ninguém, não causou dano a outra parte e veio a ter um efeito válido dentro do processo. Nós veremos, inclusive, no artigo 188, que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, reparem bem isso. Essa segunda parte do artigo 188, ela é muito importante, porque ela fala que se os atos forem realizados de outro modo e, mesmo assim, preencherem a sua finalidade essencial, eles serão convalidados. Eles serão tidos por válidos e não serão sujeitos à anulabilidade. Isso aqui tem ressonância no princípio da instrumentalidade das formas, que é tão caro ao código anterior e que foi recepcionado pelo Código de 2015 e foi ampliado pelo Código de 2015, que também trabalha o princípio da liberdade das formas, que se você pratica um ato, então, querendo com ele alcançar uma finalidade, mas esse ato é defeituoso, você pode tê-lo como válido. O juiz pode dele aproveitar, desde que não cause dano a ninguém. E com isso se visa combater um formalismo excessivo, um legalismo excessivo que iria impedir uma maior celeridade do processo. Reparem, portanto, que o processo civil ele está o tempo todo trabalhando os princípios, alguns deles que a gente já viu nas primeiras aulas, e aqueles princípios constitucionais, aqueles princípios do processo, princípios da jurisdição, como o princípio da inércia, o princípio da congruência, e esses princípios eles estão permeando todo o código. Daí porque, como eu já falei no início, a gente não pode entender de maneira isolada cada parte do processo. Hoje, quando a gente está falando aqui do livro 6, da parte geral, que é dos atos processuais, a gente não pode ver os atos processuais de maneira separada dos seus sujeitos, de quem os pratica. Até porque o código adota a classificação subjetiva. Então, isso é outra questão que já caiu em prova, se o código adota a classificação subjetiva ou objetiva. Não, ele classifica pelas partes, por quem o pratica. E nós já vimos alguns desses que praticam, que é a petição inicial praticada pelas partes, a resposta do réu praticada pelas partes, a sentença, a decisão interlocutória, o despacho, que são atos judiciais praticados, portanto, pelo juiz. Então, vejam que o processo civil é dinâmico. Então, a partir do momento que vocês conseguirem entender o processo civil como essa partida de futebol, como algo dinâmico, em que todas as partes conspiram para o espetáculo, que, na verdade, o espetáculo é muito mais grandioso do que uma partida de futebol, porque lida com
bens e valores muito mais importantes para a gente do que a partida de futebol, a gente vai passar a apreciar um pouco mais o processo civil. E isso é importante para a gente que está estudando para concurso. Aliás, o brasileiro já gosta muito de judicializar suas questões. Podemos ver que no estoque de processos do Brasil hoje, a gente tem em torno de 200 milhões de questões a serem resolvidas pelo judiciário. É um alto grau de judicialização. Mas isso tem um aspecto bom, quer dizer que, de alguma forma, as pessoas estão tendo acesso à justiça. Veja a Defensoria Pública, que ganhou tanta importância nesse novo Código de Processo Civil. A Defensoria Pública, que já está num contexto de autonomia constitucional, já tinha a sua lei própria, mas que no Código de Processo Civil anterior, ela não tinha os seus prazos reconhecidos para contagem em dobro, e agora nesse atual código já tem, no Código de Processo Civil de 2015, é uma instituição que promove o acesso à justiça das pessoas que não têm condição econômica ou que por alguma razão precisam da advocacia pública para promover os seus interesses. Então vejamos, dentro daqueles princípios que a gente estava dizendo, de liberdade das formas e de instrumentalidade das formas, que é aquela coisa de que às vezes você até pratica ou peticiona de forma errada no processo, mas o juiz entende o que você quer com aquela petição e a recepciona como se fosse o ato correto. Então, vem esses outros 2 artigos que eu quero citar aqui para vocês, que são artigos que fortalecem, no âmbito do CPC 2015, esses 2 princípios de redução do formalismo, de ganho de celeridade, de ganho de dinamismo, de ganho de razoabilidade e acesso à justiça. E também podemos dizer de atendimento ao devido processo legal. Então, nós temos o artigo 277, que prevê que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Vamos ver que isso aqui está bem dentro do que nós lemos da segunda parte do artigo 188, que considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então vejam que é um texto bem semelhante. A lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. O erro de forma do processo, agora é o artigo 283. Vamos ler juntos, vamos lá. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Então, vejam isso. O erro quanto à forma do processo vai acarretar unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, sendo praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Vejamos o caso, então, de um juiz que praticou atos no processo, que foi presidente de um processo durante um certo tempo, mas que depois recaiu sobre ele uma exceção por suspeição superveniente ou uma questão de incompetência que foi resolvida e que tirou dele o processo. Assim, recebendo outro juiz aquele processo, ele não tem que repetir os atos que foram praticados em observância ao devido processo legal. Assim, tendo sido respeitado o contraditório, a ampla defesa, tendo sido praticados dentro da normalidade todos os atos até ali,
o juiz ele não tem que repetir aqueles atos. Ele pode, a partir de então, seguir considerando válidos os atos já praticados pelo juiz anterior. Desse modo, dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Então, isso aqui sobre o que falávamos, o prejuízo, o dano à defesa de qualquer outra parte. Ou seja, ter um ônus excessivo pelo atendimento a esses princípios da instrumentalidade das formas e liberdade dos atos processuais. Então, vejam que o legislador, ele busca a todo momento um conceito de justiça processual. Ele busca o cooperativismo entre as partes também. É como, voltando ao exemplo do futebol, os jogadores têm que se tratar com fair play. A gente tem que agir com boa fé. E isso também no campo de futebol, isso também no processo civil, agindo dentro de um conceito de dignidade de justiça, respeitando a ordem jurídica. É isso que o juiz vai a todo tempo observar também, e que está fortalecido no Código de 2015, que é observar se as partes estão jogando conforme as regras, se as partes estão respeitando a ordem jurídica. Então, pessoal, isso era o que tínhamos para falar nessa primeira parte. Continuamos daqui a pouco.